Bom dia, nono ano. Olha só, galerinha. Hoje a gente encerra nosso conteúdo, beleza? Próxima aula a gente vem com uma revisão top para a tua prova, certo? Então, olha só, vamos encerrar nosso conteúdo com ponto médio de um segmento. Para isso, eu preciso que você pegue o seu livro, abra na página 166 que tem ponto médio e acompanha comigo a explicação, para que a gente fique apto aí a fazer os exercícios da página 167, questão 3 e 4, e a página 170, beleza? Abre teu livro nessa página, pega teu caderno, vamos resolver junto, ok? Então, vem comigo, olha só. O que é ponto médio de um segmento, galera? Ponto médio de um segmento é aquele ponto que se encontra exatamente no meio do segmento, ou seja, ele divide o segmento em duas partes iguais. Se você tem um segmento aqui, ó, que mede 10 centímetros, certo? O ponto médio ele vai ficar exatamente aqui no meio, ó, dividindo 5 para um lado e 5 para o outro, ok? Isso é ponto médio de um segmento. Olha lá. Só que a gente vai trabalhar a ideia do ponto médio no plano cartesiano, igual como a gente trabalhou ali a ideia de distância entre dois pontos na última aula, beleza? Então, olha só, vem comigo. Você tem aqui, ó, o segmento AB, lindo, tranquilo aí no plano cartesiano, que tem extremidades. Olha lá, se liga nas extremidades. Essa extremidade B, ela é, lembrando que é um ponto do plano cartesiano. Então, ele tem aqui o X do ponto B e tem o Y do ponto B. Lembrando isso, ó. Primeiro aparece o X, depois o Y, né? Aqui, ó, o X do A e o Y do A. O ponto M dividiu esse segmento em duas partes iguais. Então, raciocina comigo. Se esse segmento todo valia 2 unidades, a metade dele aqui ficou uma unidade para cá, uma unidade para cá. Confere? Beleza? Então, esse ponto M ele divide o segmento em duas partes iguais. Ele é o ponto médio, certo? Entre essas duas extremidades. Agora, olha só. Se liga na demonstração. Eu vou fazer a demonstração da relação para ti através de semelhança de triângulo. Tenta compreender. Não vai te desesperar achando que, ai tio, eu vou calcular ponto médio sempre assim, formando um triângulo. Não, eu vou te mostrar de onde vem. Eu costumo fazer isso na sala, né, galera? Sempre eu tento te mostrar de onde vem para você ficar com aquela ideia de que, tá, beleza. Que tem um propósito isso aí, né? Não é simplesmente chegar e jogar a forma, toma aqui, faz a forma. Não, o tio não trabalha assim. Lembra disso, que eu converso muito com vocês na sala de aula. Então, eu vou demonstrar para ti, certo? Direitinho como é que funciona por semelhança. Não te desespere e depois você vai ver como a aplicação nas questões é muito fácil. Tá? Você não vai ter que aplicar nas questões a semelhança, fica mais fácil. Então, olha só, dá uma olhada. Observa que se eu fechar o triângulo aqui, ó, fechei, apareceram dois triângulos, certo? Eu tenho aqui, ó, esse aqui é o ponto de encontro, só para caracterizar os dois triângulos, ó, das duas da vertical com a horizontal, ó, nos dois, tá? Para caracterizar os dois triângulos. Observa aí, ó, esse triângulo ABC e o triângulo AMN, cadê o ABC? ABC é o grandão, o original. Observa que eles são semelhantes, porque, ó, 90 graus, ângulo, ó, 90 graus, certo? E eles têm esse ângulo aqui, que é o ângulo comum, ó, nos dois, beleza? Tanto para o pequeno quanto para o grandão, ó. Então, se já tem dois ângulos iguais, o terceiro ângulo também vai ser igual, né? Então, isso aí faz com que os dois triângulos sejam semelhantes, beleza, galera? Então, vamos separar esses dois triângulos semelhantes e vamos aplicar aquela relaçãozinha que a gente aprendeu lá para a primeira avaliação. Olha lá, dá uma olhada, os dois triângulos aí, ó. Esse triângulo menor, ele é o AMN, ok? O triângulo maior é o A, aqui é o B e aqui é o C. O objetivo é que nós encontremos aqui, ó, as coordenadas do ponto M. O ponto M, ele vai ter o X do M e o Y do M. Beleza? Eu vou ter que calcular aí e dar um jeito de encontrar o X do ponto M e o Y do ponto M, que é o ponto médio. Raciocina comigo. Se isso aqui, que é a medida de A para B,
se ela vale 2, só um exemplo, obviamente eu vou ter 1 para a medida do triângulo menor. Por quê? Se ela vale 2, ó, tudo isso aqui vale 2, o ponto médio dividiu em duas partes iguais. Então, aqui é 1, aqui é 1, beleza? Então, como isso aqui representa o triângulo grande, eu vou botar 2 unidades. O triângulo menor vai ser 1 unidade, que é só essa parte aqui, ó, de A até M. Tranquilo? Raciocina comigo, ó. Se eu preciso desse lado aqui, o que eu vou ter que fazer? Lembra da ideia da distância lá entre dois pontos que eu falei para ti? O espaço final menos o espaço inicial, lá da física, peguei essa relação. Mesma coisa aqui, ó. Se eu quero esse pedaço daqui, eu vou fazer o x do M menos o x do A. Eu vou ter esse pedaço. Se eu quero para o triângulo grande, vai ser tudo isso aqui, ó. Então, vai ser o x do B menos o x do A. Olha o que vai aparecer para a gente, ó. xm menos xa. E aqui, ó, xb menos xa. Que é essa relação daqui, galerinha, ó, na horizontal. Na vertical, já vai ser o y, ó. Dá uma olhada. Vai ser aqui, ó, para esse triângulo menor, observa, ó, ym menos o ya, certo? Para o menor, ym menos ya. Para o grandão, ó, daqui para cá, yb menos o ya, ó. yb menos o ya. Tranquilo? Agora raciocina comigo. Tio, esse ângulo e esse ângulo é ângulo comum aos dois. Beleza. Então, eu vou tirar a relação. Qual é a relação aí, ó? Esse é comum. Aqui eu tenho 90 graus. 90 graus. Esse aqui também é igual nos dois triângulos. Se eu já tenho 90 graus, que é congruente nos dois, eu já tenho esse que é o comum, obviamente esse aqui de cima vai ser o terceiro ângulo igual nos dois. Aí eu posso tirar a relação de semelhança. Calma. Qual é a relação de semelhança no ano? Vai aparecer para ti aqui, eu vou te explicar. Ó, na frente do ângulo de 90 graus para o menor, vamos fazer do menor para o maior, tá o 1. Na frente do ângulo de 90 graus para o maior, tá o 2. Então, 1 sobre 2. Beleza? Tranquilão? Na frente do ângulo de duas marcações, que é esse aqui, para o menor, tá o xm menos xa. E na frente dele lá para o maiorzão, tá o xb menos xa. Então, xm menos xa, xb menos xa. Agora, bora para esse aqui, ó, que é o comum. Na frente dele para o pequeno, ym menos ya. Tá aqui, ó. E na frente dele para o grandão, yb menos ya. Também tá aqui, ó. Beleza? Agora, o que eu vou fazer para descobrir cada um deles, hein? O que eu tenho que fazer? Olha só, eu vou separar cada um deles, ó, que envolve o x, vou relacionar com 1 sobre 2. Os que envolvem só y, vou relacionar com 1 sobre 2. Assim eu vou poder arrumar uma forma de calcular a coordenada x do ponto médio e a coordenada y do ponto médio. Eu vou chegar onde eu quero. Olha só, vem comigo para essa solução, ó. Separando o cálculo para a coordenada x. Vou pegar só os que envolvem o x, ó, tá vendo, ó? E vou fazer a regra da Xuxa aqui, ó. Dá uma olhada. 2 vezes xm menos xa. Como é que vai ficar isso, hein? Ó, 2 vezes xm menos xa igual a xb menos xa vezes 1, ó, que vai dar ele mesmo, né? Vou fazer o chuveirinho aqui, ó. 2xm e vai ficar 2xa, ó. Dá uma olhada. 2xm menos 2xa igual a xb menos xa. Calma, que é um x que confunde tudo, né? Mas calma, vamos chegar lá. Olha aqui, ó. Dá uma olhada. 2xm eu vou isolar, que é a coordenada x do ponto médio que eu quero calcular. Certo? Então, eu vou ter que isolar ele. Esse menos 2xa vai passar para o outro lado, ó. Olha o que vai acontecer. 2xm é igual a xb menos xa, mais, ó, era menos, passou para lá, ficou mais. Então, ficou aqui, ó, xa mais 2xa, eu vou subtrair e colocar o sinal do maior, do 2, ó. Então, como é que vai ficar? 2xm é igual a xa, já mudei, já coloquei ele aqui na frente, pela ordem alfabética, né? Mais o xb, ó. Esse 2 não está multiplicando? Passa para o outro lado como? Dividindo. Acabou. Então, se eu precisar calcular o x do ponto médio, basta eu calcular o x do A, somado com o x do B, e dividir por quanto? Por 2. Simples. Não tem mistério.
Tio, precisa fazer todo esse processo aqui para chegar nesse cálculo numa questão? Não. Então, se eu quero o ponto médio, eu quero a coordenada x, eu vou fazer o x do A com o x do B, somado e dividido por 2. É a média aritmética entre eles. Para o y vai continuar sendo a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa para a coordenada y. Ó, eu vou colocar aqui para ti, dá uma olhada, o cálculo da coordenada y do ponto médio. O cálculo é o mesmo daqui, só que em vez de x vai estar o y. Ó. Dá uma olhada, tá vendo aí? Então tá o y ali para a gente fazer a multiplicação. Ó. Faz todo o processo de novo, o mesmo que a gente fez aqui no x, ó. Todo ele repetido. Aí você vai chegar lá no final e vai descobrir que o ponto médio, o y, a coordenada y, também é o y do A mais o y do B dividido por 2. Então, para calcular o x do ponto médio, eu devo calcular a média aritmética da coordenada x das extremidades. Para calcular o y do ponto médio, eu devo calcular o quê? A média aritmética das coordenadas y das extremidades. Não tem mistério. Tranquilão. Olha como fica na questão. Dá uma olhada. Questão é lá do teu livro. Então, não te desespera. Está escrito aí, ó. Dá uma olhada. Observe que, para calcular as coordenadas do ponto médio de um segmento no plano cartesiano, basta calcular a média aritmética entre as coordenadas dos pontos que formam as extremidades. Então, olha o exemplo. Determine as coordenadas do ponto médio M na figura. Olha a figura para ti, cara. Olha só. Eu quero o x aqui, ó, do ponto médio e quero o y do ponto médio. Tio, precisa eu fazer todo aquele negócio dos triângulos? Não. Olha que maravilha, como não precisa, ó. Quem vai ser o x do ponto médio? Tu vai pegar o x do A e somar com o x do B. E dividir por 2. Quem é o x do A? 1. Quem é o x do B? 3, ó. 1 mais 3 dividido por 2. Vai dar 4 por 2. Já tenho o x do ponto médio. O y do ponto médio, aí você vai olhar para o y aqui, ó. Vai ser o y do A mais o y do B. Quem é o y do A, galera? 4. Quem é o y do B? Cuidado. O y do B é o 1? Não. Como o B está colado aqui no eixo x, se liga, ele tem 3 para x, que é o valor que ele está aqui, ó, e a coordenada y dele é 0. Lembra disso? Lá do plano cartesiano, ó, quando o ponto está em cima do eixo, por exemplo, se ele estiver em cima do eixo x, o y dele é 0. Se ele estiver em cima do eixo y, o x dele é 0. Cuidado com isso, tá? Então, aqui, ó, o y do ponto B ele é 0, porque ele está em cima do x. Então, por isso que está aqui, ó. 4 é o y do A, 0 é o y do B. Então, 4 mais 0, 4. Sobre 2, 2. Então, papai, ó, o ponto médio, ele vai ter para a gente aí, ó, o quê? Como coordenada? 2 para x, 2 para y. Então, aqui seria 2 e aqui seria 2. Acabamos de descobrir as coordenadas do ponto médio. Tranquilo? Beleza? Olha só. Exercício, página 167. Obtenha o ponto médio do segmento abaixo. Olha aí o segmento. Dá uma olhada. Eu quero saber, pela malha quadriculada dá para ver direitinho o que é, né? Ó, tranquilo. Mas se não vier a malha quadriculada, ai, ai, ai. Quem é o M desse ponto médio? Teria que somar. Quem é o X do ponto médio, né? Teria que somar o X do N. Quem é o X do N, galera? Olha aqui, o primeiro, ó, 5. Com o X do M, quem é? 1. Somar os dois X e dividir por 2. Olha lá, não tem mistério. Então, você vai ter 5 mais 1 dividido por 2. Vai dar 6 dividido por 2, 3, né? E se for o Y? É só olhar para o Y de cada ponto da extremidade, ó. O Y de 1 do N é 1, o Y do M é 3. Então, 1 mais 3 dividido por 2. Vai dar 4 para 2, que vai dar quanto? 2. Matou a charada. Então, o X do ponto médio é 3, o Y é 2. Aqui na malha já estava dizendo para ti, né? 3 e 2. Ó. O X é 3, o Y é 2. Beleza? Então, é a tua resposta aí, sem mistério nenhum. Tranquilo? Muito fácil, né? Calcular ponto médio. Ai, ai, ai. Olha só. Quarta questão aí do teu livro. Descubra as coordenadas do ponto médio do segmento CD em cada caso.
Aí a questão não te dá a figura. Tio, eu tenho que desenhar a figura para resolver? Não precisa. Olha só. Você já aprendeu que para calcular o ponto médio, você vai pegar o x de um com o x do outro, somar e dividir por quanto? Por 2. O y de um com o y do outro, somar e dividir por 2. Não tem mistério. Vai lá, vou esperar tu fazer. Pausa o vídeo e me dá a resposta. Agora eu venho com a solução. Olha só, se liga. Então vai ficar o x, 1 mais 5 sobre 2, que vai dar 3, né, galera? 6 para 2 te dá 3. E o y, 2 mais 4 sobre 2, que vai dar 6 para 2, 3. Então, as coordenadas aí desse ponto médio, desse segmento que tem a extremidade no ponto C e no ponto D, é 3 e 3. É muito fácil. Certo? Olha lá. Quarta questão. Olha a aplicação para ti aí, ó. Olha a quarta. Dá uma olhada. Menos 3 e 2 é o C, aqui é o X, aqui é o X, aqui é o Y, aqui é o Y. Soma os 2x, divide por 2. Soma os 2y, divide por 2. Você tem as coordenadas do ponto médio. Muito fácil. Olha lá. Cuidado que tem negativo aí, hein? Então, menos 3 mais 1. Menos 3 mais 1, subtrai e coloca o sinal do maior, né? Ó, vai dar menos 2 por 2, menos 1. E o y? Olha aqui, ó. 2 mais menos 2. 2 mais menos 2. Mais com menos é menos. Então, é 2 menos 2, que vai dar quanto? 0. E o 0 dividido para qualquer valor é 0, né, galera? Então, vai ficar aí as coordenadas menos 1 e 0. Sem mistério nenhum. Ok? É fácil demais calcular ponto médio, né? Tranquilo, beleza? Eu venho com mais uma questão desafio, uma questão top. Olha lá, página 170, ela está lá. Olha só que questão maravilhosa. Dá uma olhada, tu tem que lembrar algumas coisinhas. Eu vou te orientar rápido, depois tu pausa o vídeo e tenta resolver. Olha aqui, ó. Determine a medida da mediana. Eita! Tio, o que é mediana? AM. Nem apareceu a mediana AM relativa ao lado BC do triângulo ABC representado abaixo. Triângulo ABC representado, ele quer a mediana. Aí tu tem que lembrar, mediana é a linha reta que parte lá, como é AM, vai partir do vértice A e dividir o segmento BC ao meio. Ou seja, eita, tio, vai dividir ao meio. Vai passar no ponto médio. Pronto. Então, olha só. Ela sai lá do ponto do vértice A, toca o CB, o lado CB, no ponto médio, que eu vou chamar de M, ó. Então, eu vou ter as coordenadas XM e YM, que é o ponto médio. Certo? Só que tem um detalhe. A questão quer saber a medida dessa mediana. Ela quer que você calcule isso aqui, ó. Essa medida aqui, ó. Quanto é esta medida dessa mediana? Então, se você observar direitinho, essa medida ela é a distância entre o vértice A e justamente o ponto M aqui, ó. Só que, tio, peraí. Para eu calcular a distância de A até M, eu vou ter que usar Pitágoras. Pode ser? Se você tivesse a medida desse lado, poderia. Aí você tem aquela outra ideia para resolver distância entre dois pontos, lembra? Foi a regra geral que eu te mostrei? Como é que é? Tu lembras? É a raiz quadrada do quê? O x de um ponto menos o x do outro ao quadrado, mais o y de um ponto menos o y do outro ao quadrado. Que é o teorema de Pitágoras aplicado aí, né? Só que quando a gente não consegue desenhar o triângulo retângulo na figura, a gente pode usar essa relação. Não foi assim que a gente viu? Se tu não lembra, volta lá o vídeo. Dá uma olhada de novo. Agora, olha só, preste atenção. Olha aqui, ó. Eu vou ter que usar essa relação, mas primeiro eu preciso descobrir essas coordenadas. A coordenada do ponto M, que eu não tenho, ponto médio. O ponto médio ele é do segmento C e B. Ah, tio, mas ponto médio eu acabei de ver. É fácil. É só pegar o x do B, somar com o x do C e dividir por quanto? Por 2. E o y? Eu vou pegar o y do B,
somar com o y do C e dividir por 2. Muito fácil. Aí eu já vou ter essa coordenada M. Beleza? Olha lá, então vem comigo. Dá uma olhada. A distância que eu te mostrei agora, que vai ser desse ponto A. Olha o ponto A quem é, ó. 2 para x, 6 para y. Tá aqui, ó, 2 e 6. O x dele e o y dele. É a distância dele para o ponto médio, mas eu não tenho o ponto médio ainda. Eu vou calcular. Vai lá, pausa o vídeo, destrói e calcula o ponto médio. Agora eu venho com a solução para ti, ó. Dá uma olhada. Cálculo do ponto médio. O x do médio, o x médio, ó, vai ser o x do B mais o x do C. Então, menos 2 mais 4. Ou 4 menos 2, né, galera? Vai ser 4 mais menos 2. Vai ficar 4 menos 2. 4 menos 2 vai dar 2. Dividido por 2, 1. Então, já sei que aqui, ó, esse carinha aqui, ó, é 1. É bem aqui, nessa direção. 1, certo? Ah, tio, então aqui é 3? Será, galera? Bora ver? Dá uma olhada. Vamos lá. O y do A com o y do B. O y do B com o y do C, né, galera? 2 mais 4, ó. 2 mais 4 dividido por 2. 3. Beleza, certinho aqui na direção ficou, né? Então aqui é 3, ó. Então ficou o ponto 1 e 3, ó. Aqui é 1, aqui é 3, ó. Certo? 1 para x do médio, 3 para o y. Esse aí é o ponto médio para a gente. Mas a questão não pediu só o ponto médio. Ela pediu a distância, o tamanho da mediana. Bora calcular a distância? Pela relação, ó. Dá uma olhada. Raiz quadrada, como eu te falei. Aí o que a gente pode fazer? Ó? O x de um menos o x do outro. Então, aqui, ó, x do ponto A, 2. O x do ponto médio, 1. Então, 2 menos 1 ao quadrado. Mais o y, ó. O y do A, 6. Menos o y do B, do ponto médio, que é 3. Então, 6 menos 3 ao quadrado. Como é que vai ficar, galera? 2 menos 1 é 1 quadrado. 6 menos 3, 3 ao quadrado. 1 quadrado é 1, né? 3 ao quadrado é 9, não é? Então, vai ficar 1 mais 9 dentro da raiz. Ou seja, raiz quadrada de 10. Que eu posso deixar assim. Raiz de 10. Tranquilo. É a minha resposta. Essa é uma questão desafio que envolvia os dois, né? O ponto médio e a distância entre dois pontos. Coloquei só para te experimentar. Só para você ver como eu posso resolver esse tipo de questão. Show de bola. Certo, galera? Encerra aqui o nosso conteúdo para a prova. Nossa próxima aula, revisão em cima do que a gente trabalhou, para que você possa pegar a sua prova e detonar sem dificuldade. Beleza? Tranquilo? Então, tchau, tchau. Até a próxima, nono ano. Beijo no coração. Tchau.